essa? É uma noite que o Senhor decide mudar muitos ministérios, muitas chamadas. É mais uma daquelas noites que o Senhor muda o rumo das situações. É mais uma daquelas noites que o Senhor tem prazer em caminhar conosco na fornalha, fechar a boca dos leões e mostrar que operando Deus ninguém me impedirá. Esta noite eu orei ao Divino Espírito de Deus para que pudesse receber a direção da vontade de Deus, e o Senhor me dirigiu até este texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, o capítulo de número 6. Este texto, ele contém um dos grandes milagres que Jesus operou, o milagre conhecido como a multiplicação dos pães e dos peixes. E é interessante que mesmo aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia conhecem essa história, já leu em algum lugar, já ouviu esta mensagem, já viu alguém contando, porque este texto é um texto que tem desafiado por gerações e gerações muitos céticos que tentam encontrar uma explicação racional para explicar o que aconteceu na tarde daquele dia, onde o Senhor, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou a multidão de quase 10.000 pessoas. Mas nós que acreditamos no poder de Jesus Cristo, nós que acreditamos no poder ilimitado do Senhor, sabemos que não há nenhum milagre ou não há nenhum mistério para ser desvendado neste milagre. Nós entendemos que tudo o que aconteceu aqui nada mais é do que fruto do poder sobrenatural de Jesus Cristo. Entendemos que aqui diante de nós está o resultado de quando Jesus decide confundir a mente humana. Aqui está o resultado de quando Jesus estende a mão para mostrar que Ele é Deus. E como milagre é milagre e não se explica, nós acreditamos e glorificamos a Ele por tudo que Ele fez. João, ele vai iniciar a narrativa de uma maneira corriqueira, de uma maneira que lhe era peculiar. João, para contar este tão grande milagre, ele apenas inicia dizendo: depois disso, depois do que, pastor? Depois da cura de um homem que há 38 anos sofria, depois de Jesus se declarar o Filho de Deus, depois disso, João está dizendo que o milagre aconteceu no cotidiano do ministério de Jesus Cristo. João está tentando nos fazer entender que não houve uma áurea especial, não houve um preparativo prévio, não houve nada de diferente. João está tentando nos fazer entender que este milagre tão grande, tão poderoso, tão impactante, simplesmente aconteceu no dia a dia do ministério de Jesus Cristo. O ministério, o milagre aconteceu enquanto Jesus se movia para cumprir seu ministério messiânico. Eu aprendo uma lição linda aqui neste texto. Eu aprendo que os grandes milagres da nossa vida, que os grandes milagres do nosso ministério,
simplesmente vão acontecer enquanto nós deixamos o Espírito de Deus nos mover na vontade de Deus. Os grandes milagres, as grandes conquistas vão acontecer na sua vida enquanto você caminha na vontade de Deus, enquanto você vai vivendo aquilo que Deus escreveu para a tua história. Pastor, mas não tinha algo especial? Não. Entenda, para Deus realizar algo grande não precisa de preparação prévia. Ele fala e está falado, ele estende a mão e está estendida, ele fala, ele decreta, está decretado. Se hoje ele decretou que seria o dia da tua vitória, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem nada que vai impedir. Se ele falou, está falado. Se você pode adorar, levante a mão. Na verdade, o depois disso de João tem pelo menos um ano. Entre o capítulo 5 e o 6, nós temos aqui pelo menos um ano. Os discípulos estavam retornando de uma viagem missionária, estavam cansados, ansiosos para contar, relatar tudo a Jesus o que havia acontecido na viagem. Não menos do que isso, acabaram de receber a notícia da morte de João Batista. Precisavam descansar, ficar a sós com Jesus, repensar no momento o que iriam fazer. Jesus também estava cansado, exausto, estava pregando em aldeias e aldeias pela Galileia. Então Jesus decide colocar a sua equipe no barco e procurar um lugar deserto, afastado. João diz que Jesus parte para o outro lado do mar da Galileia, mas alguma coisa vai dar errado, alguma coisa não vai sair como Jesus queria. O que, pastor? Quando Jesus coloca os seus discípulos dentro do barco para atravessar o mar da Galileia, para poder descansar, refletir, repensar, alguma coisa saiu diferente. Por quê, pastor? Porque havia uma multidão ali, e eles, quando o viram, o reconheceram e olharam para ele e começaram a dizer: é ele quem cura os cegos, é ele que liberta os endemoniados, é ele que levanta os paralíticos. Alguém olhava e dizia: não, parece que não é, não é, eu sei que é, eu vi ele levantando um homem que há 38 anos estava enfermo. É ele que cura, é ele que muda a história, é ele que muda a vida. Quando Jesus entra no barco e o barco começa a se mover e a multidão o reconhece, diz a Bíblia que a multidão começa a correr pelas margens do mar da Galileia. Para quê, pastor? Só para ter a oportunidade de ouvi-lo mais uma vez. Oh, meu Deus, eu parece que estou vendo. Jesus entra no mar, seus discípulos estão ali. Parece que vejo Pedro tentando encontrar um cantinho no barco para descansar. Quem sabe outro tentando encontrar, mas aponta um canto para reclinar. Mas eu não consigo enxergar Jesus tentando encontrar um lugar no barco para dormir. Eu não consigo ver Jesus dando as costas para a multidão. Eram homens, mulheres, crianças que corriam na margem do lago, do mar da Galileia. Eu parece que vejo o vento assoprando a embarcação, brincando com os cabelos de Jesus Cristo, e ele em pé, olhando as crianças que acenavam a ele, e elas corriam, e quem sabe diziam: vamos esperar o Senhor lá, porque os
deu. Sabe quando o povo vai começar a correr atrás de você? Quando o povo vê que quando você estende a mão, Deus estende também. Que quando você ora, Deus responde. Que quando você pede fogo, Deus manda fogo. Quando houver sinal de Deus na sua vida, virá dos quatro cantos da terra, só para ouvir a tua. Quando chegar ao outro lado do mar, eles vão descer no mar e vão avistar o monte, e decidem que aquele monte seria um bom lugar para descansar, para se assentar com seus discípulos. E eles sobem o monte, se assentam. Quem sabe os discípulos, mais do que depressa, começam a relatar os detalhes da viagem missionária, cada experiência, cada sentimento, cada desafio. Jesus está ouvindo tudo atentamente. Quem sabe os discípulos lamentavam a morte de João Batista? Eu não sei. Quem sabe Jesus, com um sorriso no rosto, contando aos 12 acerca do homem que há 38 anos esperava o anjo mover as águas. Quem sabe Jesus dizendo a eles: eu cheguei lá, e o homem esperava o anjo balançar as águas, e não sabia que eu estava lá, e eu ordenei a ele, e ele foi curado. Eu só sei que enquanto Jesus falava, em um dado momento, Jesus levanta os olhos, e o que ele vê o faz ser tomado de uma íntima compaixão, sem explicação. De repente, ele se cala, ele não está contando mais nada, ele apenas está olhando fixo para o mesmo lugar. Os discípulos percebem que alguma coisa roubou a atenção de Jesus. Então, quando eles se viram, quem era, pastor? Os que tinham saído correndo chegaram. Quem te viu começar a correr e pensou que você não chegaria aqui hoje no 14º enorme, vai ter que te ver chegar. Quem te viu começar a correr vai ter que te ver chegar. Vai, diga para ele, vai. Quem te viu começar correndo vai ter que te ver chegar. Quando Jesus olha para a multidão, os discípulos viram e diz: mas Senhor, conheciam Jesus. Olhe para cá, conheciam Jesus. Quem sabe um olha e diz: mas Senhor, precisamos descansar. Jesus está quieto, os olhos fitos. Outro levanta e diz que o senhor está cansado, o senhor precisa descansar um pouco. Jesus se levanta, os discípulos estão olhando. Jesus olha para eles e diz: é verdade, eu preciso descansar mesmo, mas eu não posso deixá-los assim. Quem sabe Pedro pergunta assim: como? Jesus diz: assim como ovelhas que não têm pastor. E como um pastor incomparável, ele vai descer lá embaixo, e como um pastor que ama, como um pastor que cuida, Jesus vai descendo o monte. Escute, Lucas diz que lá embaixo ele falava-lhes do reino e sarava os que necessitavam de cura. Mateus diz que ele começou a curar os enfermos. Marcos já diz que ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu não sei por quanto tempo ele curou, eu não sei por quanto tempo ele ensinou, eu não sei por quanto tempo ele discorreu acerca das coisas do reino.
comer, porque aqui o lugar é deserto. Eu quero que você entenda, meu irmão, o impacto desta palavra no coração de Jesus. Por quê, pastor? Quando Jesus ouviu os 12 homens que ele separou, 12 homens que depois de um período de oração ele apontou, 12 homens que eram os pregadores, os discipuladores, que dariam continuidade ao trabalho de Jesus quando ele partisse. E agora os 12, que um ele encontrou costurando rede, outros lançando a rede, cada um teve um preço a pagar. Outros precisaram deixar apenas as redes, outros empresa de pesca, mesas, cada um teve um preço a pagar. Que o Senhor olhou para eles e disse: eu vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e fiquem tranquilos, porque nada vos fará dano mal. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Os 12 que Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Eles precisavam ser treinados, preparados por Jesus, mas Jesus não tinha muito tempo para prepará-los. Jesus precisava imprimir a marca do verdadeiro ganhador de alma na vida de cada um deles. Agora volte a sua mente para o entardecer daquele dia e veja os 12 ganhadores de alma, os 12 pregadores, simplesmente mandando Jesus despedir as ovelhas embora, sem alimento, padecendo necessidades, sem saber se sobreviveriam no meio do caminho, se iriam se desfalecer no meio do caminho. Mas Jesus olha para os 12 e simplesmente desafia a conclusão dos 12. Por quê, pastor? Ele reprova, ele condena, e ele olha e diz: não é necessário os mandar embora, dai-lhe voz de comer. Como é, Senhor? Dai-lhe voz de comer. Jesus não estava dando uma simples ordem, aquilo desafiava os 12. Jesus iria aproveitar a situação para experimentá-los, para testar os ganhadores de alma, testar os pregadores. Jesus precisava ensiná-los a serem sensíveis às necessidades das multidões. Jesus precisava ver como eles tratariam as multidões quando Jesus estivesse fora.
conscientizados de verdades espirituais. Aí João diz que ele já sabia o que iria fazer. Como assim, pastor? Vou explicar, estou aqui para isso. Jesus sempre sabe o que vai fazer diante de uma multidão necessitada. Não, pastor, mas a minha vida está difícil. Ele já sabe como fazer. Não, pastor, mas a situação da minha casa, só eu que sou crente, meus filhos não são, meu marido. Ele já sabe o que vai fazer. Ele já sabe. Eu não estou dizendo que é para você acalmar o coração, porque ele já tem o projeto da operação que ele vai fazer. Ele já tem o cronograma. Se for preciso, ele tira o sono do rei, mas ele já sabe o que vai fazer. Eu estou sentindo ele aqui. Ele está mandando eu lhe dizer: eu já sei o que eu vou fazer. Descansa, descansa, descansa. Você chegou no 14º Enoque, desesperado, acalma o coração. A voz dele vai bradar, o mar vai se acalmar, o vento vai parar. Ele já sabe, ele já sabe, ele já sabe. Ele já sabe o que vai. E o que mais eu acho interessante nesta escola, nesta matéria, escuta isso aqui que é extraordinário, é que a matéria começa na dimensão do natural. Repita: começa. Mais forte. 1, 2, 3. Na dimensão do natural. Glória a Deus. Foi Jesus que colocou a matéria na dimensão do natural. Foi ele que iniciou a aula. E ele trouxe o teste para o ordinário, para o comum. Explica, pastor. Ele pergunta: onde compraremos pão? Filipe não entendeu o objetivo do teste. Ele não entendeu a experiência. Por quê, pastor? Porque o que Jesus esperava de Filipe e o que Jesus espera de cada ganhador de alma que está aqui é que pegasse a pergunta do natural e transportasse para o sobrenatural. Só que Filipe não fez isso. Filipe vai revelar a Cristo o nível do seu ministério, a dimensão da sua fé. E o que ele faz? Mais do que depressa, ele arranca a calculadora do bolso. E ele chega a uma conclusão, Mário diz assim: 200 denários não bastaria. Não bastaria. Escute: 200 denários de prata era a quantia paga por 200 dias de trabalho. Um judeu comprava com 1 denário pães para alimentar 10 homens. Logo, 200 denários alimentariam 2.000 homens. Mas o que era alimentar 2.000 para quase 10.000? Felipe olha para ele e diz: Senhor, não bastaria, escute isso, para que cada um deles tome
um pouco para cada um. Filipe se esforçou para quê? Para tentar encontrar uma solução para cada um tomar um pedaço, para cada um tomar posse do pouco. Só que não era isto que Jesus queria. Por que, pastor? Jesus queria que Filipe pegasse a pergunta do natural e levasse para o... Por que, pastor? Natural, sobrenatural. Comprar pão é a dimensão do óbvio. Comprar pão é a dimensão do natural. Oh, meu Deus. Comprar pão é o nível do ordinário. Jesus não quer que os ganhadores de alma enxerguem só o natural. Jesus queria o que, pastor? Jesus queria que Filipe olhasse para ele, escuta isso. Jesus queria que Filipe olhasse para ele e dissesse: Senhor, nem se nós tivéssemos dinheiro, não teria onde comprar pão para tanta gente. Não tem como, na dimensão do natural, alimentar esse povo. Senhor, eu cheguei a uma conclusão: que para este povo ser alimentado em pleno deserto, quase 10.000 pessoas, só se o Senhor fizer milagre. Sabe o que Jesus está tentando fazer-nos entender? Que quando nós estivermos diante da multidão, cheias de agruras, com depressão, querendo se matar, casamentos destruídos, filhos rebeldes, quando nós estivermos diante destas multidões famintas, com fome de salvação, com fome de libertação, meu Deus, com fome de alegria, com fome de felicidade, com fome de paz, com fome de comunhão, elas nunca deveriam ser despedidas vazias, porque elas podem desfalecer no caminho e não ter a outra oportunidade, e somente poderão ser alimentadas na dimensão do sobrenatural. Como assim, pastor? Palavra de Deus, revelação de Deus, poder de Deus.
Felipe, sendo mordomo de pouca coisa, Felipe se esforçou para dar um pedaço. Muita gente está subindo os púlpitos, se colocando diante de multidões famintas, e vem com cestos vazios de pão completo, mas cheios de pedaços adulterados, de um evangelho que não tem cobrança, de um evangelho fragmentado, de um evangelho arrumado, de um evangelho sintetizado, impotente, de estrelismo e de holofote, um evangelho que não tem cruz, que só põe vingança, só põe troféu na mão. Eu nunca vi a Bíblia falar de troféu, eu vi a Bíblia falar de galardão no céu, não de troféu na terra. Um evangelho em pedaço. Eu gosto de Paulo, porque Paulo não trabalhava com pedaço, Paulo trabalhava com o todo. Quando ele vai falar do todo, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Alguém pergunta: por quê, pastor Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está vendo esse povo aqui? Ninguém veio aqui atrás de pedaços. Não, eu vou repetir. Ninguém veio aqui atrás de pedaços. Nós viemos atrás do pão todo. Precisamos da mensagem completa. Precisamos da vontade de Deus completa. Quando eu falo de pão, eu estou fazendo uma analogia para falar para você que o pão aqui é o símbolo da palavra de Deus, da revelação de Deus, do evangelho das boas novas, do pão vivo que desceu do céu. Está vendo esta casa? Este é o lugar em que as multidões vão vir, e sempre terá pão para elas se alimentarem. Sempre haverá Deus falando. Estou ouvindo Deus, levante a mão e glória a Deus. Ninguém pode sair daqui sem pão. Ninguém pode sair daqui sem palavra. Para os discípulos era mais fácil mandá-los embora. Manda embora, Senhor. Por quê, pastor? Se livrar do problema é mais fácil. Transferir a responsabilidade para outro é mais fácil. Manda arrumar pão em outro lugar. Escute o que eu vou dizer. Eu sou um pastor jovem. Eu tenho 33 anos de idade. Parece 21, mas já é 33. E por bondade, nada além do que bondade e misericórdia, eu tenho tentado fazer alguma coisa para Jesus. E eu tenho pregado o evangelho por esse Brasilzão e em outros países do mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que tem de gente entrando em igrejas famintas e voltando da mesma maneira é um evangelho. Pessoas que entram aqui desiludidas, em vez de ouvir uma verdade completa, ouvem um evangelho fragmentado e voltam para casa e podem desfalecer no caminho. E sabe qual é a desculpa que eles usam? Deus sabe de todas as coisas. Não chegou o tempo de Deus ainda na vida dela. O tempo é hoje. Eu estou dizendo que o tempo de Deus para você é agora. Como assim, pastor? Pode ter uma igreja bonita, pode ter banco almofadado, pode ter ar-condicionado, pode ter um som